Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre endometriose, né? Estamos no mês de março, mês mundial da conscientização da endometriose. A gente sabe do quanto que a endometriose é incômoda, né, para a maioria das mulheres que tem. 1 a cada 10 sofre realmente com sintomas. 6 a 10% das mulheres têm endometriose, são diagnosticadas. É a segunda maior causa de infertilidade, de subfertilidade, né? Eu prefiro falar subfertilidade. E é uma doença predominantemente estrogênica, ou seja, afeta mulheres ali no período reprodutivo, o pico do diagnóstico entre 25 e 35 anos, tá bem? É uma doença crônica que infelizmente não tem cura, mas a boa notícia é que a gente consegue trazer remissão da doença através de um estilo de vida saudável, aliado à alimentação que ajuda muito, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, e associada, claro, ao tratamento médico. Dessa forma a gente consegue trazer a remissão da doença, tá bem? Os casos têm aumentado muito por conta do nosso estilo de vida, a gente tem entrado, nós mulheres, né, temos entrado na menarca mais precocemente, deixado para ter o primeiro filho numa idade mais avançada, então tudo isso influencia, tá? Mas o que a nutrição pode ajudar nisso, Nutri? Bom, a gente vê estudos associando tanto fatores de risco, alimentação a fatores de risco, para ser gatilho para a manifestação da doença, e também a gente vê muito estudo associado aí à alimentação no quesito fator proteção, tá? Fatores de risco que os estudos têm mostrado: mulheres que têm uma alimentação industrializada, excesso de consumo de carne vermelha principalmente, e de gordura trans estão associadas a maior incidência da doença, tá bem? Fatores de proteção: mulheres que comem mais frutas, verduras, folhosos, verdes escuros, ou seja, alimentação rica em antioxidantes e crus, né? Então a gente tem aí esse fator de proteção, tá? Os estudos mostram também em relação à suplementação, a gente tem muito suplemento que auxilia aí na questão da endometriose, entra como coadjuvante, então eu sempre entro com a suplementação, a gente tem um resultado incrível. Corrigir carências nutricionais, porque quando a gente pega mulheres com endometriose, dentre, né, esse grupo, a gente tem uma incidência muito grande de mulheres que têm uma dificuldade na detoxificação, mulheres que têm uma inflamação exacerbada, mulheres com carências nutricionais, intoxicação de metais pesados. Então é algo que eu sempre rastreio pra gente começar do começo, digamos assim, né? Então ajustar essa alimentação, corrigir carências nutricionais com a suplementação e alimentação, ajudar, dar insumos para que essa mulher consiga detoxicar o corpo, né? E alimentos, uma alimentação mais anti-inflamatória, mais detox. Então a gente consegue ir limpando o corpo dessa mulher para que esses alimentos auxiliem na detoxificação e para que ela não consuma alimentos pró-inflamatórios, que são gatilhos para aumentar os focos da endometriose e piorar o quadro, tá? Então basicamente uma doença anti-inflamatória, uma alimentação anti-inflamatória, né? O protocolo não é fácil, é uma dieta mais restritiva. Eu sempre falo com as minhas pacientes, né? Na primeira semana dá vontade de xingar a Nutri, rasgar a dieta, mas assim, o resultado é incrível. Com um mês, quando a mulher segue direitinho, a gente já consegue diminuir muito os desconfortos e dores. Com 2 a 3 meses a gente consegue trazer remissão da doença, tá? Quando associado aí ao tratamento médico e quando essa tentante realmente compra a causa, né? O que eu posso dizer, assim, é uma dieta restritiva, mas basicamente eu não mudo muita coisa de uma vez, até mesmo porque o sucesso no tratamento tá na adesão. Então essa minha paciente, ela não passa fome, né? Até mesmo porque senão ela não consegue levar muito adiante. É um tratamento que demanda, né? Vai demandar um tempinho, mesmo pensando aí numa futura gestação. Então é algo que a gente vai ter que manter. Então ela precisa aderir. Para aderir ela não tem que ser uma coisa que ela passe muita fome, algo muito restritivo no quesito quantidade também. Então eu mantenho a quantidade, porém a gente entra com restrição do que comer. Basicamente alimentos pró-inflamatórios, né? Carne vermelha, gordura trans, embutidos industrializados em geral, alimentos mais potencialmente alergênicos, glúten, lactose, né? Em alguns casos sim a caseína, então não adianta, dependendo né, se essa mulher tem uma endometriose mais profunda ou se ela vai ser submetida a FIV, então eu prefiro tirar também.
E alimentos potencialmente alergênicos, claro que vai depender do quadro, do caso dessa paciente, do quadro clínico e do caso dela. Se ela tem uma sensibilidade, sei lá, uma alergia ao ovo, dá um exemplo, vai ter que tirar. Ou a oleaginosas, que são alimentos saudáveis, mas mais potencialmente alergênicos. Então isso tudo é avaliado em consulta, tá bem? A suplementação, vitamina D é muito importante. Ômega 3, gosto bastante do resultado. Resveratrol, antioxidantes em geral, vitamina C, vitamina E, selênio, fantástico quando a gente consegue associar. Extrato de unha de gato, própolis, gosto bastante também. Então todas as minhas pacientes têm lá própolis, eu sempre coloco. Modular o intestino dessa mulher. Então, uma mulher com desbiose, ela tem mais inflamação e, inclusive, mulheres com endometriose costumam ter associados, tem uma prevalência maior de desbiose. Então, a gente modula essa questão intestinal também, probiótico, alimentação mais natural, para reduzir a inflamação e reduzir, assim, os gatilhos para agravamento da doença, e assim a gente consegue trazer remissão. Enfim, são várias estratégias, basicamente essa anti-inflamatória que eu uso. Tem um protocolo que eu coloco, a maioria das mulheres às vezes me procura ali nos 45 de segundo tempo, nutri, vou fazer FIV daqui a 2 meses. Então a gente entra com um protocolo bem restritivo nos 30 primeiros dias, eu tenho esse protocolo. E depois a gente entra com um protocolo de manutenção, digamos assim, da endometriose, né? Claro, adequado ao quadro clínico dessa paciente. Mas assim, para tranquilizar vocês, mais uma vez, é algo que assusta o diagnóstico, mas uma vez que o médico sabe, a gente consegue atuar de forma assertiva. E é uma das comorbidades que eu vejo onde a gente consegue quando, né, como eu falei, quando a tentante compra a causa e segue certinho, a gente consegue resultados fantásticos em 2 meses. No quesito remissão da doença, tá bem? Espero poder ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até!